bem, já estamos de volta com o programa Maíra Convida. Deixa eu mandar um beijo para Renata Albuquerque, a minha fisioterapeuta linda que está me assistindo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, viu, Rê? Agora a gente vai para a nossa próxima atração, que é o quadro E aí, Doutor? Com ele, o Dr. João Sais Braga, médico cardiologista, que eu adoro, tenho um carinho muito grande por esse excelente profissional tão jovem, mas tão competente. E agora, né, em especial, ele cuidando da minha avó, que fez uma consulta com ele essa semana. Então a gente quer agradecer, eu em nome da minha família, tá, doutor João? Todo o carinho e atenção dedicado a nós aí, você é muito especial. E a equipe toda, ICM, né, tá de parabéns, são excelentes médicos cardiologistas, referência mesmo na cidade, na região, são altamente capacitados, renomados. O ICM tá de parabéns. E agora, né, com a ampliação do prédio, mais um andar para realização de exames, é tudo de bom. Fica ali na Avenida Vicente Ferreira, ao ladinho da Santa Casa, tá? Precisou de um profissional da saúde, cardiologista, procura o ICM. E agora a gente vai com ele, Dr. João Sais Braga, com mais um quadro com dicas especiais para vocês. E aí, doutor? Olá, Maíra, tudo bom? Um abração para você e para todo o pessoal que lhe assiste. Hoje nós falaremos de um assunto bastante atual. Recentemente foi veiculado na imprensa que alguns produtos, como a salsicha, o presunto, o bacon, a linguiça, poderiam estar implicados no surgimento de câncer de intestino. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo desses alimentos estão relacionados ao surgimento do câncer de intestino. Eles foram considerados como grupo 1 dos carcinogênicos. Junto com essas substâncias estão o cigarro, o amianto e a fumaça do diesel. Mas vamos com calma, vamos explicar melhor essa situação. Todos nós sabemos que o intestino compreende duas grandes regiões. Uma parte mais fina, chamada intestino delgado, que está relacionada com a digestão, a absorção dos nutrientes, e uma região mais grossa, o intestino grosso, que é responsável pela absorção da água e a eliminação dos resíduos da digestão. O câncer nessa região mais fina do intestino é muito raro, mas em compensação, o câncer do intestino grosso é muito frequente. A doença ela começa sempre com uma lesão benigna, que vai evoluindo lentamente até transformar num tumor maligno. O câncer de intestino ele se desenvolve a partir de pólipos. Esses pólipos eles são estruturas geralmente em forma de cogumelo, se assemelha a uma verruga bem pequena, do tamanho de uma cabeça de alfinete, que fica sob a mucosa do intestino. E o seu crescimento lento leva aí 10, 15 anos até degenerar-se num câncer. Mas quais seriam então os sintomas dessa doença, o câncer de intestino? O câncer de intestino é uma doença muito traiçoeira. Essa doença passa desapercebido por muitos anos. Mas é importante que a gente fique atento a alguns indícios. Por exemplo, a alteração repentina do hábito intestinal, prisão de ventre para diarreia, a presença de sangue nas fezes, a presença de catarro ou muco nas fezes. Uma coisa muito importante também é a anemia e uma perda de peso sem uma explicação aparente. Colocada essas questões, vamos à pergunta do telespectador. Doutor, qual que é o exame mais importante para o diagnóstico de câncer no intestino? Olá, muito obrigado pela sua pergunta. E a sua pergunta cai muito bem nesse tema que a gente vem falando hoje. O exame mais importante para o diagnóstico do câncer de intestino é a colonoscopia, que é realizada com um fibroscópio flexível introduzido pela região anal e visualiza todo o cólon, todo o intestino grosso. A colonoscopia, além de fazer a prevenção, faz o diagnóstico e até o tratamento dessa doença. Se houver um pólipo, por exemplo, é possível a sua ressecção antes que ele se torne um tumor maligno. Esse exame ele não é desprovido de riscos. 1 em cada 1000 procedimentos pode haver complicações,
como sangramentos e perfurações da parede intestinal. É necessário também uma sedação e um preparo com laxantes para esvaziar completamente o conteúdo intestinal. Esse exame ele deve ser realizado aos 40 anos para aquelas pessoas que têm casos de doença de câncer do intestino na família, em familiares de primeiro grau, pai, mãe e irmãos. Quem não tem familiares de primeiro grau com a doença, pode fazer o exame aos 50 anos, no máximo aos 60 anos. O ideal seria que todas as pessoas pudessem fazer uma colonoscopia preventiva por volta dos 50 anos. No entanto, aquelas pessoas que apresentam alguns sintomas, esse não tem escolha. Devem obrigatoriamente fazer esse exame assim que os sintomas aparecerem. É muito importante dizer que alguns tipos de câncer já se instalam com tumor maligno. O câncer de intestino não é assim. Ele começa com o pólipo, que cresce bem devagarinho. Porém, a prevenção em nosso meio é muito precária e grande número de mulheres e homens só chegam ao diagnóstico quando esses tumores já se encontram em fase avançada de crescimento, já estão disseminados para fígado e pulmões. Portanto, não se esqueçam, a prevenção com a realização da colonoscopia é o melhor caminho. O câncer de intestino é um câncer totalmente prevenível e curável. Em relação ao consumo das proteínas animais e gordura animal, você não precisa abolir totalmente o consumo desses alimentos, se você os aprecia. Faça um consumo equilibrado e não se esqueça de aumentar o consumo de fibras. As fibras protegem o intestino, facilitam a evacuação, aumentam o trânsito intestinal e diminuem o tempo de contato dessas substâncias cancerígenas com a parede do intestino. Qualquer dúvida em relação a esse assunto, procure um médico. O especialista dessa área é o médico gastroenterologista. Um forte abraço para todos vocês.